A solução dos plásticos será a próxima palestra apresentada por Gustavo Alvarez, CEO da América Tampas e líder da rede de cooperação para o plástico. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar participando do 4º Congresso Brasileiro do Plástico. Eu vou começar falando que não necessariamente a gente vai falar especificamente da solução dos plásticos, mas uma solução para plásticos com os plásticos. A gente entende que a solução vem de uma colaboração, de um trabalho em conjunto, de um trabalho organizado. E vou tentar trazer aqui uma visão de como a indústria de transformação pode participar efetivamente desse movimento, porque ela está inserida e faz parte desse processo. Eu costumo sempre começar conversando a respeito do próprio plástico. Talvez isso aqui seja uma redundância para todos aqueles, ou para a grande maioria que está participando aqui do 4º Congresso Brasileiro do Plástico. Mas é importante a gente reforçar o quão importante efetivamente o plástico é para a sociedade como um todo. Um material atóxico, higiênico, seguro e 100% reciclável. Nós só temos que encontrar as maneiras corretas para fazer isso, mas sim, ele é um material que tem uma solução técnica e viável para aquilo que é o verdadeiro impacto que hoje nós temos, que é o olhar em relação ao impacto ambiental. Eu vou primeiro começar olhando o que é efetivamente um desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que sempre estar olhando para o futuro. Já ouvimos algumas palestras aqui que colocavam exatamente esse ponto, mas é importante reforçar que o que a gente está querendo construir hoje é algo que seja viável e seguro para próximas gerações. Mas as estratégias precisam ter um olhar não somente para um ponto específico, mas ter um compromisso, gerando valor ao processo todo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está olhando o valor econômico, o valor social e o valor ambiental, num processo de encontrar a melhor solução de qualidade, tanto no curto como no longo prazo. Então, quando a gente fala muito do conceito de economia circular, na verdade, a gente tem que olhar que é o oposto do que seria de uma economia linear, onde efetivamente os insumos são retirados, você transforma ele em algum tipo de produto e depois simplesmente descarta. A ideia da economia circular é que efetivamente isso volte, retorne. O que seria uma ideia de resíduo, uma ideia de fim, na verdade é a ideia de um novo ciclo. Né? E exatamente com esse olhar, eu costumo muito dizer em várias palestras que, na verdade, o mundo não tem um ralo onde você possa simplesmente jogar produtos e aí eles acabam. O próprio conceito da natureza é um conceito de um novo ciclo. E é dessa forma que a gente tem que encontrar soluções para aquilo que são ligados ao plástico. Os elementos fundamentais para que a gente possa encontrar essa circularidade são priorizar os recursos regenerativos, sem dúvida nenhuma, preservar e estender aquilo que é feito e aquilo que foi feito, utilizar o desperdício como um recurso, olhar o saldo final do produto como um recurso para um novo ciclo, para um novo produto, e para que isso possa ser feito de uma maneira a ter o menor impacto possível, sem dúvida nenhuma, nós devemos repensar o que é o design, o que é o produto em si. Para tudo isso, temos que continuar criando valor. Não podemos criar uma série de ações sem que, no final, a gente esteja efetivamente criando valor a todo o processo. Então, é dessa forma com que a gente tende a olhar, inclusive, para os negócios.
A América Tampas, a empresa onde hoje eu estou, a gente produz sistemas de fechamento, ou seja, tampas plásticas de uma forma geral. Temos fábrica no Brasil e uma outra fábrica ainda dentro da América do Sul. Então, quando a gente olha o negócio, a gente sempre tenta criar as melhores estratégias para o negócio em si. Estou trazendo aqui, efetivamente, um exemplo. Então, olhar para o negócio, olhar para as suas estratégias e, de uma forma geral, criar a partir delas, então, uma base para como você vai dar continuidade ao seu negócio. Que 4 pilares básicos, né? Olhar a questão de tecnologia e desenvolvimento de produto, né? Manter o foco nos custos dos seus produtos, manter a confiabilidade, a qualidade dos seus produtos para que eles continuem sendo efetivamente colocados dentro do mercado e pensar, sim, na questão de sustentabilidade. E, a partir da ideia de sustentabilidade, a América Tampas criou o seu modelo de como isso poderia ser possível. Então, com esse olhar, né, nós, no setor de tampas plásticas, estamos olhando efetivamente materiais, né, materiais que sejam de pós-consumo, materiais de fontes renováveis. A gente olha muito a questão de reciclabilidade, o design dos produtos, sem perder a questão da produtividade, porque este processo é um processo contínuo, onde novos desafios são colocados, mas você não pode perder o olhar em cima da própria produtividade. Uma das ações que a gente faz parte e que justamente dentro desse congresso a gente vai ver várias vezes, porque essa ideia nasceu em um dos congressos brasileiros do plástico, é justamente o programa Tampinha Legal. América Tampas é o primeiro hub fora da região de Porto Alegre, que criou um sistema para que justamente a gente possa trazer para comunidades específicas a ideia, né, de ter uma economia circular, de ter uma educação para a economia circular, um apoio e uma contribuição das pessoas para que elas façam parte justamente da ideia da economia circular. A gente tem que pensar que a economia circular não se trata apenas de uma ação da indústria. Novamente, é uma ação em conjunto, onde, inclusive, os usuários precisam participar. E o conceito do Tampinha Legal, onde todo mundo participa, e nessa participação você acaba ajudando e participando de ações sociais efetivas, né, você consegue construir um modelo onde tem uma participação da indústria, onde tem a participação da comunidade e onde você acaba gerando valor, inclusive para entidades assistenciais. O importante é que a gente olhe tudo isso com uma visão colaborativa, uma visão em conjunto, onde todos possam participar e haja, a partir dessa utilização, né, um resultado efetivo. Quando a gente monta um modelo com uma visão colaborativa, porque, volto a repetir, né, a solução, e especificamente a solução do plástico, ela não vai estar ligada a uma única solução ou a uma única empresa. A gente pensar dessa forma e olhar dessa forma para poder construir as soluções, né, não vamos conseguir alcançar o impacto que justamente o plástico, né, que é um modelo de material com maior pulverização possível, porque ele é justamente altamente adaptado a diversos tipos de desafios, né, vai ser do mesmo modelo que nós acreditamos que vamos construir as soluções. Então, ter uma visão colaborativa a partir de uma solução é trabalhar em equipe, né? É fazer com que todos estejam em conjunto com o mesmo propósito. É construir um modelo onde a comunicação não possua barreiras, onde não tenha entraves, onde as ideias coletivas, né, possam funcionar, a ideia de um possa ser usada por vários, onde a gente tenha o melhor aproveitamento dessas ideias, onde a gente tenha um maior impacto sobre essas ideias e que a gente construa uma evolução, que a gente fique permanentemente em evolução para construir soluções melhores.
o sistema colaborativo, ou seja, de uma gestão descentralizada, traz decisões mais ágeis, mais rápidos, onde todos têm o mesmo nível de importância e seja efetivamente um catapultador, um catalisador para a inovação. Em cima dessa lógica e dessa ideia, né, nós participamos dentro da América Tampas de uma ideia que nasceu de uma proposta da própria Abiplast, foi comentado isso, inclusive, no início deste congresso, e criou-se a Rede de Cooperação para o Plástico, que é uma rede absolutamente inovadora, é a primeira iniciativa brasileira a favor da economia circular por envolver todos os elos da indústria do plástico. Não olha única e exclusivamente um pedaço, uma parte ou um único elo, mas sim todo o modelo da cadeia produtiva do plástico. Eu diria até que é a primeira iniciativa, quizás global, nesse tipo de modelo, porque ele surge a partir de uma ideia e ele gera valor a partir da cooperação e da colaboração de todos os seus membros. A gente divide a ideia de rede nos 7 elos, né, desta cadeia produtiva do plástico. Nós temos hoje, neste momento da fotografia, que foi quando a gente construiu esta apresentação que eu estou dividindo com vocês, éramos 54 empresas. Hoje, né, nessas últimas 2 semanas, temos já novos integrantes, né? Então, com isso, a ideia da rede continua crescendo. Os elos dessa rede que formam a indústria de transformação do plástico vêm desde a petroquímica, os químicos, os aditivos, os transformadores, né, que transformam esse material, as empresas de bens de consumo, as redes de varejo, as cooperativas de catadores, empresas de gestão de resíduos e, sem dúvida nenhuma, os recicladores. Então, você constrói efetivamente a ideia de uma economia circular olhando a indústria do plástico. Então, esse modelo onde todos se sentam na mesa para que a gente possa ter a visão de todos juntos, é uma iniciativa absolutamente inovadora. A ideia, o propósito da rede é fomentar justamente a economia circular, através de um engajamento da indústria do plástico ou de todos os personagens que trabalham na indústria produtiva do plástico. Queremos ser, sim, um canal de comunicação com a sociedade, não só para nos reunirmos e olharmos o que temos feito, mas sim para construirmos algo novo e ações efetivas. Nós não somos um fórum de conversas, mas sim, além de ser um fórum de ideias, de conversas, de propostas, sermos um local para podermos construir projetos que venham a trazer soluções para a ideia efetivamente de uma economia circular para o plástico. Como é que a gente está montado? A gente tem justamente um propósito. Dentro desse propósito, a gente tem 2 objetivos muito claros, que um é ligado a aumentar a reciclabilidade das embalagens plásticas e olhar as embalagens plásticas, ou seja, os plásticos que a gente costuma dizer internamente como plásticos de vida curta, que eles têm essencialmente um papel inicial para te entregar algum produto específico. E, além disso, aumentar a disponibilidade de material plástico pós-consumo, para que ele possa efetivamente ser reaproveitado. Por incrível que pareça, ainda é um grande desafio ter disponibilidade desse material. Daí a importância da participação de todos aqueles que têm contato com o plástico, desde aqueles que estão na indústria, assim como os usuários. A ideia desta rede é que trabalhe efetivamente de uma forma cooperativa e colaborativa. Não existe a figura de alguém que é mais do que outro, e sim o trabalho em conjunto. Para isso, a gente possui um conselho deliberativo que toma as decisões e as direções dos projetos, dos trabalhos que são feitos dentro da rede, com 2 representantes de cada um dos elos dessa cadeia produtiva do plástico e um representante de cada eixo. O que são os eixos?
Os eixos são justamente as engrenagens que fazem essa rede funcionar e trazer esses projetos. É de lá que nascem justamente as ações que a gente está trabalhando nesses dois objetivos claros que a rede possui. Esses eixos hoje possuem 12 grupos de trabalho atualmente, né, funcionando. Temos 207 participantes, que são pessoas, né, que trabalham nas empresas, membros da rede e que dedicam o seu tempo para que justamente essas ações funcionem. O grande ponto específico da rede é essa dedicação, essa doação dos seus integrantes, dos seus membros, através de colaboradores dessas empresas, para que funcione essa metodologia, que funcione esse modelo de atuação. A gente divide os nossos trabalhos nesses eixos, são 3 eixos operacionais e 2 eixos de suporte. O eixo de design de embalagens, que olha os padrões e as soluções para as embalagens, o eixo de logística e infraestrutura, que olha a questão desse desafio logístico que existe dentro do Brasil e apoia todo o modelo de como esse material pode chegar até o reciclador. Um eixo específico de políticas públicas que olha o lado tributário, né, e apoia todos os incentivos que possam ser feitos justamente para a cadeia de reciclagem, mas também olha para a educação em prol da economia circular. E os 2 eixos de apoio são os eixos de comunicação, né, que olha a partir da informação de comunicação, porque, sem dúvida nenhuma, né, o conhecimento existente dentro dos membros da rede é um dos ativos mais importantes para que tudo isso aqui funcione, né? E a governança, que estabelece justamente as regras para que a gente possa conviver harmoniosamente dentro de um grupo que tem empresas grandes, empresas pequenas, que possuem a relação entre cliente e fornecedor de uma maneira transparente e, ao mesmo tempo, que trabalhem todos remando para a mesma direção. Então, é assim que funciona a rede, que é formada única e exclusivamente por empresas. E eu vou trazer para vocês aqui, agora em primeira mão, 2 dos projetos que estão sendo lançados ainda neste primeiro semestre de 2021 pela rede. E tem a ver com justamente todos esses temas de circularidade que estamos tratando dentro deste congresso, né, que justamente olha de uma maneira comum a todos os nossos problemas e trazem ideias de soluções que serão efetivas à medida que todos pensem em relação à economia circular como um trabalho em conjunto. Dentro do eixo, efetivamente, de design de embalagens, a gente possui 2 produtos, então, que estaremos lançando, que eu vou comentar com vocês. Um é o primeiro guia de design de embalagens com olhar de economia circular para o Brasil, e o outro é o primeira ferramenta de índice de reciclabilidade absolutamente free, livre para toda a indústria do plástico, indústria produtiva do plástico, possa utilizar para que a gente comece a ter uma noção clara de onde estamos e trace os objetivos de onde a gente quer chegar. Ou seja, projetos e ideias de soluções reais e efetivas, né, e não simplesmente ideias largadas que depois acabam sendo esquecidas ao final de um processo, de um fórum. Para que a gente possa trabalhar, mesmo os próprios membros da rede precisam de apoios de parceiros para que isso funcione. O Movimento Plástico Transforma, a própria Biplast, parcerias que a gente construiu com o CETEA, com a Maxiquim e com a Exchange for Change, foram, então, importantes para que a gente possa chegar nisso que eu vou comentar com vocês. O guia de design de embalagens, ele olha para recomendações
de como vocês podem construir uma embalagem com um propósito de circularidade maior, sempre olhando, né, a questão de performance de produto, o impacto que esse produto, que essa embalagem traz, e combinando com a ideia de uma maior reciclabilidade, objetivando que você tenha o menor impacto de resíduo possível nesse processo. A gente olha com esses 10 principais pontos o guia de design, ou seja, na hora de um lançamento de uma embalagem, é importante que você tenha o cuidado de vários pontos, né? A questão dos materiais que você utiliza, o tamanho desses materiais, a performance desse material na sua embalagem, o foco efetivo e contínuo no produto, o olhar sobre a possibilidade de reuso, né? O marketing que você pode utilizar a partir dessa informação, desse conhecimento, evitar ao máximo desperdício, olhar as questões de cores e os impactos dessas cores na sua embalagem, por que não trocar as cores, por que não olhar de uma forma diferente, olhar o histórico do seu produto, qual é a origem dos materiais que você está utilizando e olhar sempre de uma maneira sistêmica. O índice de reciclabilidade. O objetivo desse índice de reciclabilidade é que você possa fazer uma análise da sua embalagem que hoje existe ou da sua futura embalagem que você vai desenhar e traga a ela um grading que possa ser comparativo entre o produto anterior e o produto futuro, para que possa ser comparativo em relação a outras embalagens, para que você possa efetivamente criar um caminho para o futuro de uma embalagem com maior reciclabilidade e que se torne um propósito efetivo, né, com o objetivo de olhar a reciclagem de uma maneira muito clara e factível. Porque a reciclabilidade é o potencial que a sua embalagem pode ter para que ela seja efetivamente reciclada. O grading trabalha de A até E, onde A é uma embalagem com maior reciclabilidade, o E é um resultado com uma embalagem com menor reciclabilidade. Então, quanto mais próximo do A, menor será o seu caminho para chegar à efetiva reciclagem. Nós trabalhamos em 2 etapas para chegar nessa ferramenta: a construção efetiva de uma árvore de decisão com aspectos técnicos, que foi um trabalho realizado pelo CETEA, e uma outra fase, onde a gente olhou o lado mercadológico e a gente olhou o lado regional, os impactos efetivos, né, econômicos que essa reciclabilidade traz. O índice de reciclabilidade da rede, ele não olha única e exclusivamente o lado técnico, mas temos que olhar os impactos reais, né, que essa embalagem traz, né, na sociedade. Por isso, ele traz esse segundo olhar, que é algo inovador, mesmo dentro de todas as ferramentas de reciclabilidade individuais que existem hoje, tanto no mercado brasileiro como no mercado internacional. Por isso que a proposta do Retorna é uma proposta livre, aberta, gratuita, para que a gente realmente faça um esforço para que todos estejam olhando com a mesma finalidade para a economia circular. É uma ferramenta muito simples, você entra dentro de um site, faz o seu cadastro e, a partir daí, responde a um nível de perguntas, desde as mais simples para verificar se efetivamente está se tratando de uma embalagem plástica. De novo, estamos olhando a embalagem, não o material única e exclusivamente, o conjunto. E, a partir daí, dessa série de perguntas, você recebe, então, a cada pergunta um olhar do impacto dessa sua embalagem. Num primeiro momento, numa primeira etapa, única e exclusivamente técnica. A própria ferramenta passa por uma segunda etapa, onde ele entra dentro de uma matriz e, dentro dessa matriz, ela vai encontrar qual é o impacto regional, qual é o impacto mercadológico desse resultado técnico. E isso foi feito através da fase 2, onde houve uma pesquisa de mercado
para encontrar justamente essas respostas. O resultado final disso, aqui num exemplo de, por exemplo, uma embalagem de shampoo, você termina a análise e encontra qual é o grading dessa embalagem específica. E, além dela, ela vai te trazer um olhar sobre não só o impacto dela única e exclusivamente, mas dentro de cada região do país. E a gente vai ter 5 diferentes, às vezes podem ser idênticos, às vezes não, diferentes índices, caso você coloque essa sua embalagem ou tenha como foco comercial essa sua embalagem em uma dessas regiões. O propósito é que, com a construção disso, a gente, inclusive, tenha não só o fomento para que todas as empresas que estejam avaliando as suas embalagens possam torná-las, de certa maneira, mais circulares e com maior impacto, ou seja, uma melhoria de reciclabilidade, mas também fomentando a própria cadeia produtiva para que procure soluções e para que procure uma reciclagem mais adequada para aquela embalagem. A rede é uma cooperação, é um trabalho cooperativo, colaborativo de todos. E aí venho também, através deste momento, convidá-los, aqueles que não participam, conhecerem um pouco mais da Rede de Cooperação para o Plástico, que, assim como a América Tampas encontrou essa solução e esse caminho em conjunto para que a gente tenha efetivamente uma indústria mais circular, mas também todos vocês que não participam a conhecerem mais dessa nossa iniciativa. Volto a repetir, eu estou trazendo aqui 2 produtos de uma série que nós estamos trabalhando, de projetos que nós estamos trabalhando na rede. Queria agradecer muito o tempo de vocês e o espaço que foi nos dado para que a gente pudesse falar a respeito de economia circular e das ações da Rede de Cooperação para o Plástico. Bacana, nós agradecemos Gustavo Alvarez, CEO da América Tampas e líder da Rede de Cooperação para o Plástico. Gustavo, durante a tua apresentação nós recebemos aqui algumas perguntas e eu vou começar então pela pergunta do Thiago Brasil Pinto. O que você acha que a indústria de transformação de plásticos pode fazer mais para que a população contribua para a economia circular na prática? Excelente pergunta. O objetivo que a indústria pode trazer é comunicação e educação para justamente os usuários. Dentro da Rede de Cooperação para o Plástico, a gente tem iniciativas ligadas a justamente apoiar esses projetos de comunicação, que são, por exemplo, a ideia da gente poder construir desde guias, né, para uma melhor educação, assim como apoiar cooperativas nas suas próprias comunicações internas, né? E, do outro lado, também a gente está trabalhando em processos onde a gente possa chegar até o usuário. A ferramenta índice de reciclabilidade, ela tem como propósito a gente ter uma linguagem única dentro da indústria do plástico. Porém, a chegar essa informação até o usuário é de extrema importância. Por isso que um dos projetos que nós estamos trabalhando hoje é uma maneira de aumentar a comunicação entre a embalagem, ou seja, o produto que está sendo vendido, e de que forma adequadamente o usuário, o consumidor, pode descartar aquele material para que ele não vá para o caminho equivocado. Então, essas são as ações que a indústria deve focar, né, para que a gente possa efetivamente trazer o usuário, o consumidor, para dentro desse movimento de economia circular, passando conhecimento para eles. Gustavo, parabéns e obrigado pela apresentação. Produtos reciclados e ou de fonte renovável tendem a ter um custo mais alto do que aquele feito com resina virgem? Esse custo adicional é aceito pela cadeia? Se caso negativo, quais soluções teríamos para atingir os resultados almejados? Essas perguntas foram feitas pelo Guto Viveiro. Bom, Guto, obrigado aqui pela participação, excelente pergunta. Os custos dependem do momento.
né? O que eu quero dizer com isso? A resina virgem de base no petróleo, ela recebe os impactos de commodities. Então, as matérias-primas, por um lado, o consumo, de outro lado. O produto que é reciclado e retorna, ele tem um custo, vamos colocar aqui, mais fixo, porque justamente são para remunerar, né, os catadores ou o sistema de gestão de resíduos, investimentos eventuais que foram feitos para separação ou dentro das cooperativas que realizam a separação do material. E também, do outro lado, o tamanho da demanda. Existe, sim, hoje, pela estrutura que se tem de justamente recuperar esse material, um custo elevado dentro desse processo. Ele vai ser mais alto ou mais baixo em relação ao material virgem, dependendo da condição que justamente os preços dos materiais virgens estão tendo. Se a gente levar em consideração o ano de 2020, só para pegar um exemplo simples, né, o ano de 2020 você teve matérias-primas que chegaram a patamares muito baixos internacionalmente. E aí o custo justamente de um retorno desse material, ainda por cima, numa condição muito mais atípica por conta da pandemia, tornou o custo mais elevado justamente para o material pós-consumo. Que soluções se daria para isso? Duas, né? Nós temos que olhar a questão de que tipo de impacto nós queremos dar para esses materiais plásticos. Hoje o consumidor está apto, ávido e querendo ter soluções de materiais de economia circular, e eles estão com o propósito de utilizar isso. Já vi diversos tipos de pesquisas onde demonstram algumas dessas de que o consumidor poderia pagar a mais, outras que ele não pagaria a mais, mas independentemente disso, as soluções têm que ser dadas, porque a gente tem que pensar na questão de uma economia circular como uma solução de longo prazo para a indústria de transformação do plástico, efetivamente. Gustavo, o Dr. Flávio Ortigão pergunta como a sua rede se posiciona em relação à responsabilidade estendida dos produtos EPR. Bom, a rede de cooperação para o plástico, né, não tem um posicionamento efetivo em relação a essa questão. Nós temos que olhar isso individualmente pelas empresas. E aí eu não posso responder pela rede em relação a essa posição específica. Ok. O Étimo Ferreira de Souza pergunta: como incluir a indústria de equipamentos dentro da rede? A indústria de equipamentos, ela é uma indústria essencial para que justamente a gente possa trazer soluções e que conviva naturalmente com esse processo de alteração desse nosso modelo para uma economia circular. Hoje, a rede, da forma com que ela foi concebida, ela traz única e exclusivamente as empresas que estão em um desses elos por onde passa o plástico efetivo, ou seja, o material que vai ser transformado ou utilizado. A gente tem tido o apoio de diversas empresas de equipamentos, está sendo pensado dentro da própria rede, porque, afinal de contas, a rede é um organismo vivo e ela pode estar se evoluindo, se manifestando de forma diferente, mas hoje, efetivamente, a gente não tem um espaço para que elas entrem dentro da rede, mas sim de que elas possam continuar apoiando as nossas ações e dando o apoio. Quem sabe, num processo seguinte, a própria rede pode vir a abrir a essa possibilidade. Mas hoje, o importante é que a gente esteja trazendo soluções para que efetivamente a gente caminhe cada vez mais em relação a essa economia circular dos plásticos. Gustavo, como consultores que atuam com diversas associações de catadores e gestores municipais podem estar participando da rede? Essa é uma pergunta enviada pelo Marcos de Campos Cavalcante de Albuquerque. Assim como na pergunta anterior eu comentei a respeito da indústria de equipamento, os consultores e justamente a gestão pública não fazem parte do modelo da rede hoje, da forma com que ela foi
construída. Quando a gente iniciou o trabalho da rede, a gente recebeu justamente todos os inputs, né, de todas essas diversas áreas que giram em torno da indústria produtiva do plástico, para que justamente a gente, ao construir a rede, pudesse continuar tendo o apoio e a contribuição desses outros personagens dentro dessa nossa sociedade, desse nosso ambiente, né? Os consultores hoje fazem parte e participam justamente dentro daquilo que são dados de apoios, né? Eu citei alguns deles que participaram justamente na construção desses dois projetos. Na questão efetiva de órgãos públicos, eles servem como apoiadores, né? O José Ricardo Roriz, presidente da Abiplast, trouxe, inclusive, na sua fala, uma parceria que a Abiplast tem com a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é ligado, obviamente, a um órgão público e que apoia a rede através de projetos específicos, tanto sob o ponto de vista de um apoio a um dos projetos, seja ele financeiramente ou seja ele colaborativamente, mas também tendo o apoio da própria rede em suas atividades. A gente entende que a rede é uma entidade que pode continuamente apoiar e ser apoiada por todos esses elementos. Mas a rede, de novo, ela tem esse perfil onde a gente consegue se movimentar dentro da indústria para que a indústria traga soluções de projetos em prol da economia circular e não fique numa posição passiva, eventualmente só defendendo ou só atacando, quando, na verdade, ela tem que trazer soluções. Essa é a nossa proposta. Gustavo, o Fábio Krieger pergunta o seguinte: caro Gustavo, por que não tornar a ABNT 13.230/2008 compulsória? É o básico da cadeia para tornar a embalagem circular sua identificação. Elementos ligados à ABNT, normatizações, né, têm o seu propósito específico. A ideia da rede é que a gente torne coisas que são eventualmente já padrões ou eventualmente já regras de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, para que a gente não crie mais burocratização. A ideia é que o plástico seja tão democrático na sua essência de produto quanto na sua produção e utilização. Nós não estamos aqui criando novas regras, mas sim criando soluções para que haja um maior engajamento de todos em prol da economia circular. Qualquer das regras da ABNT, qualquer das formas, né, que outras padronizações possam ser criadas, são, de forma geral, absolutamente necessárias para que a gente possa construir uma sociedade mais, vamos dizer, com regras mais claras. Porém, para que tudo isso funcione, todos têm que participar. A ideia da rede é que todos participem. Gustavo, a gente tem mais um minutinho aqui para responder uma última pergunta, que vai ser, então, a do Douglas Dias de Freitas. Ele pergunta: qual seria a dificuldade de fazer o consumidor final levar as embalagens usadas a postos de coletas de reciclagem? Bom, essa pergunta é excelente, né? Existem várias dos próprios PEVs, né? os pontos de entrega voluntária, e que a gente vê que alguns deles são super utilizados e muitas vezes a gente chega nesses PEVs e está transbordando de material, ou seja, dá a impressão de que está faltando outros PEVs ou que, eventualmente, aquele PEV não está recolhendo tanto material. Existe um outro ponto, que é justamente a questão de educação. A gente precisa continuamente educar a todos, né, e colocar soluções para que todos possam trazer os seus materiais e possam destinar corretamente os seus materiais. Mas isso é um trabalho, de novo, em conjunto. A gente precisa divulgar. Então, a minha pergunta é a seguinte: o quanto você acaba influenciando outras pessoas para que efetivamente realizem uma coleta
seletiva, uma coleta correta. Destinem corretamente o seu material plástico para esses fins. O quanto você está fazendo disso. Então, é nesse movimento, é para dar essas ferramentas para que nós individualmente façamos esse trabalho, é que vamos em conjunto construir algo melhor em relação à economia circular dos plásticos para o futuro. Perfeito. Muito obrigada, Gustavo Alvarez, pela sua participação aqui no 4º Congresso Brasileiro do Plástico, e a gente se vê logo mais às 12 horas no nosso debate, ok, Gustavo? Ok, combinado. Você já sabe, mas não custa a gente relembrar. Para acessar a tradução simultânea, é só selecionar o idioma no canto superior esquerdo. Os materiais em inglês, como o Guia do Congressista e também os slides que estão sendo apresentados pelos palestrantes, estão disponíveis no site cbplástico.com.br. Fique atento no estande de informações sobre as premiações que o 4º CBP está oferecendo aí aos congressistas.